Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Capítulo 44, versículos 2, 3 e 4. E depois ainda, Joel capítulo 2, versículos 28 até o 30. Está escrito assim: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros de águas. Joel capítulo 2, versículos 28 até o versículo 30. Está escrito: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Ainda o 31. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém. Está havendo uma onda de uma doutrina muito embasada em alguns pontos que é contra a manifestação do Espírito Santo, ou que não é contra, diverge muito daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós aprendemos, e nós não podemos deixar isso passar batido diante da Igreja do Senhor, diante desses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E uma das preocupações nossa, como Igreja do Senhor, é exatamente a necessidade de falar sobre a efusão, sobre a manifestação do Espírito Santo em nossos dias. 756 anos, aproximadamente antes de Jesus, Isaías profetizou. Isaías é conhecido pelos eruditos, pelos estudiosos da Bíblia, como profeta messiânico, o que mais falou acerca de Jesus. Claro que Jeremias também falou, tantos outros profetas falaram, mas Isaías deu uma ênfase a respeito da vinda, do nascimento, do sofrimento, da morte e ressurreição e da glória do Messias. Mas, entre meio ao nascimento, a vida e obra do Senhor, e também depois da sua morte e ascensão ao céu, Isaías também nos fala sobre a manifestação gloriosa do Espírito Santo nos últimos dias. Quando Isaías escreve esse texto que nós acabamos de ler no capítulo 44, que o próprio Deus, usando-o em profecia, usando na revelação profética da sua palavra, ele diz que, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção será ou estará sobre os seus descendentes. Interessante que o mesmo Isaías que falou esse texto, ele também nos fala, nos escreve, nos deixa registrado, no capítulo 9, que um povo que estava em trevas viu uma grande luz. Um povo que habitava em trevas viu uma grande luz.
Essa luz que Isaías fala não é outra a não ser o próprio Cristo, o Verbo encarnado que havia de vir e dar a sua vida por nós, pecadores. O interessante é que nós estávamos em trevas, nós habitávamos em trevas, mas quando a luz chegou aqui na terra, as trevas foram dissipadas e nós fomos alcançados por essa bênção que é a revelação da palavra de Deus. Mais tarde, cerca de 400 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 300 anos depois de Isaías, vem o profeta Joel, também usado pelo Espírito de Deus, também movido pelo santo e querido Espírito Santo. Ele diz o que também acabamos de ler. O que há de ser, e há de ser que nos últimos dias, ou que depois, derramarei do meu Espírito, está com letra maiúscula, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. E olha o que ele diz ainda: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o que nós ensinamos, o que a igreja ensina sobre o derramamento do Espírito Santo, não é coisa inventada do ser humano. O que a igreja ensina sobre a efusão, sobre o derramamento da graça, da glória de Deus, através do Espírito Santo, não é invenção do homem, não é coisa maquinetada e formatada pelo homem. O que nós ensinamos, o que nós falamos sobre o Espírito Santo é uma promessa de Deus. O que nós precisamos entender é que está havendo uma confusão sobre o Espírito Santo nos dias atuais, está havendo vamos dizer assim, uma brincadeira generalizada por parte de alguns com relação aos dons espirituais, que não é aquilo que a Bíblia ensina. Mas a verdadeira manifestação do Espírito Santo é real em pleno século 21. Isso nós não podemos abrir mão. O que eu estou dizendo a você é que nós precisamos gozar do pleno avivamento no seio da igreja. O que eu estou afirmando a você, a todos os ouvintes da palavra de Deus, é que nós precisamos fazer parte e prismar pelo santo avivamento, pelo pleno avivamento nos nossos dias atuais. Só que com uma ressalva: o verdadeiro avivamento não é uma onda de movimentos que surge por aí. O verdadeiro avivamento não é uma onda que vem e depois vai embora. O verdadeiro avivamento não é uma falácia desordenada, não é um agitar descontrolado, não. O verdadeiro avivamento, ele precisa ser precedido pela santa palavra de Deus. O verdadeiro avivamento, ele começa com a demonstração, com a explanação, com a concretização e com a vivência da palavra de Deus. Voltemos aos tempos antigos, aos tempos primórdios, onde Esdras, voltando do cativeiro, e quando ele chega em Jerusalém, ele acha, ao limpar a casa do Senhor, ao limpar o templo, ele acha o rolo da lei, e há um grande avivamento entre o povo, quando eles passaram a ouvir novamente a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, verdadeiramente a palavra entra em nossos ouvidos, desce para o nosso coração e faz o que precisa ser feito, e nós estamos aptos a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É por isso que o profeta Isaías fala, sendo usado pelo próprio Deus: derramarei água sobre o sedento. Água, em algumas passagens na Bíblia, por que não dizer quase na sua totalidade, ela prefigura a explanação da palavra de Deus. Por isso que Jesus falou mais tarde:
a palavra de Deus, falou com seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra de Deus. Água. O que nós estamos falando nessa noite é a promessa do Espírito Santo não ficou retida só para a igreja de Atos dos Apóstolos no início da igreja primitiva. Não, senhor. A promessa do Espírito Santo se estende às posteridades futuras, e enquanto a igreja viver sobre a face da terra, teremos a presença marcante do Espírito Santo em nosso meio. A igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Nossas vidas precisam ser guiadas pelo Espírito Santo. A nossa oração precisa ser pautada pelo Espírito Santo. A nossa vida precisa de discernimento do Espírito Santo. As palavras que nós ouvimos precisam de discernimento do Espírito Santo. A nossa oração é guiada ao trono da glória pelo Espírito Santo. A nossa vida aqui é renovada pelo Espírito Santo. A nossa conduta como cristão precisa ser guiada pelo Espírito Santo. A igreja do Senhor precisa ter a visão do Espírito Santo. Os jovens precisam cantar na unção do Espírito Santo. O coral precisa louvar na unção do Espírito Santo. Os obreiros precisam orar cheios do Espírito Santo. A igreja precisa sentir a ação do Espírito Santo. A igreja, os novos convertidos, precisam ser batizados do Espírito Santo. Nós precisamos sentir, emanar, nós precisamos deixar transbordar a ação do Espírito Santo. Não esqueçamos disso. Como Paulo falou: não extingais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Pelo contrário, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós somos pentecostais, tá? Você não pode esquecer que você é pentecostal, tá? Eu vi um camarada falar um negócio um dia, irmãos, que essas ondas novas que estão surgindo por aí afora, isso me deixa, tem hora que irado. Ah, pode ficar irado? Pode, irmão. Só não pode pecar, mas ficar irado pode. A Bíblia fala: ireis, mas irá pode. O camarada um dia falou assim: pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Peraí, Deus fez alguma coisa errada? Não existe isso. Pentecostal que não faz barulho não quer dizer que esse barulho extravagante de gritar, de saltar, de pular, não é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes você pode estar em silêncio no seu banco e dentro da sua alma está fervendo do poder de Deus. Talvez você está quietinho aí no seu banco, mas as lágrimas estão rolando nos seus olhos e dentro de você está havendo uma revolução espiritual e o Espírito Santo está comunicando no seu espírito que você é filho de Deus. Quer exemplo bíblico? Agora, os dois discípulos indo a caminho de Emaús. Estavam caminhando. Estavam comentando entre eles um assunto. Aí chega Jesus, que é chamado por eles de forasteiro. E Jesus aproximou-se, aparelhou-se aos dois, e eles começaram a andar. E Jesus perguntou para ele: o que é que vocês estão conversando entre vocês enquanto vocês estão caminhando? E eles falaram assim: peraí, o senhor é estranho, o senhor é forasteiro, o senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? O santo homem de Deus, profeta de Deus, Jesus, veio do céu, o verbo encarnado, andou entre nós, fez coisas extraordinárias. Santo homem, pregou a palavra de Deus, curou o cego, ressuscitou defuntos, chamou Lázaro para fora e fez coisas extraordinárias. Mas pregaram Jesus numa cruz, pregaram ele e ele morreu. E hoje já é o terceiro dia, ele falou que havia de ressuscitar e ainda isso não aconteceu. E Jesus então falou com eles assim: honestos de coração, porque vocês estão desacreditados com relação à palavra que ele mesmo vos falou. E Jesus começou a discorrer desde Moisés
até os dias atuais. É o que a Bíblia fala. Desde Moisés até os dias atuais. E Jesus começou a falar com eles, e eles andando. E começou a falar, e eles andando. Começou a falar, e eles andando. E eles não perceberam. Quando chegaram no entroncamento, numa bifurcação que seguia para Emaús, e a estrada seguia direto, já era tarde, o dia estava se declinando, e então eles entraram e Jesus fez como que ia seguir. Quando Jesus tomou a direção e falou que ia seguir, um dos discípulos falou assim: Senhor, já é tarde, entra com a gente em Emaús, fica conosco, passa essa noite em casa com a gente, e amanhã o Senhor segue viagem. E ele então concordou, entrou com eles na aldeia, entrou na casa deles, e quando Jesus então entrou na casa, um falou para o outro assim: olha, fica aqui com ele, eu vou lá preparar alguma coisa para a gente comer. E então ele foi lá e preparou algo para comer, voltou com o pão, e então entregou na mão de Jesus, e falou com eles assim: Jesus já havia ressuscitado, e eles não o conheceram. E então entregou o pão na mão de Jesus, e falou assim: dei graças ao Senhor, ore conosco. E então Jesus tomou aquele pão, e fez aquela oração que eles já conheciam. Orou da forma que eles conheciam. Quando Jesus orou, eles abriram os olhos, e Jesus desapareceu. Um virou para o outro e falou assim: porventura, o seu coração não ardia quando ele nos expunha a palavra de Deus? Se o seu coração não arde quando a palavra de Deus é pregada, seja através da ministração ou através de qualquer louvor, aí sim tem alguma coisa diferente em você que precisa ser consertada. E pela Bíblia, a única coisa que impede o crente de dar glórias ao nome do Senhor chama-se pecado. Falar uma mensagem de domingo? Sim, senhor. Só tem uma coisa que impede o crente de abrir a boca e glorificar o nome de Jesus: pecado. Quer uma outra prova? Agora. Vamos falar de Bíblia. Um certo dia Josué estava numa batalha. Lá nos livros históricos. Josué brigando daqui, vai de lá, e perdeu o primeiro dia. E ele falou assim: rapaz, mas nós enviamos um monte de homem para um lugar pequeno, que talvez a metade do que nós enviamos ganhamos e nós perdemos, tem alguma coisa errada. E Josué foi orar. Quando ele foi orar, Deus falou com ele assim: Josué, tem anátema no meio de vocês. Tem pecado aí. E Josué assustou e falou assim: tem pecado aí. Amanhã põe o povo em consagração. Jejum amanhã, Josué. Manda ele jejuar 3 dias. Eu vou falar para vocês o que está no meio. Eles levantaram uma consagração no meio de Israel. Daí a pouco, irmãos, Deus revela para Josué o que estava lá. Fizeram uma sorte, lançaram sorte, caiu sobre uma tribo. Lançaram sorte naquela tribo, caiu sobre uma família. Lançou a sorte daquela família e caiu sobre a casa de Acã. Quando caiu na casa de Acã, Josué, irmãos, olha o que Josué falou: filho meu, peço-te, dá glória a Deus. Acã, irmão, travou os lábios, cerrou os dentes e não conseguiu falar. O pecado impediu Acã de glorificar o nome do Senhor. Josué falou assim: não tem problema não. Você fez alguma coisa que fez nós perdermos lá na batalha. Alguma coisa aconteceu com você, que você fez o exército de Deus tombar lá. O que aconteceu? Desembucha, fala logo. E ele falou assim: pois é, nós estávamos fazendo alguma coisa lá, e eu peguei uma capa babilônica e alguns ídolos lá. Ah é? Onde está? Está enterrado lá na tenda. E Josué mandou os homens dele lá rápido: vai lá e vê se é isso mesmo. Eles foram lá, cavucaram aquela tenda onde ele falou, trouxe aquela capa babilônica, e vocês sabem o fim que foi a vida de Acã, não sabe? O mal foi tirado do meio de Israel. Sabe o que aconteceu depois que o mal foi tirado? Josué falou assim: agora pronto, Senhor, está feito o que precisava fazer. Deus falou assim: agora vai, que eu vou te entregar a cidade nas suas mãos. Sabe o que aconteceu? Josué foi, e a cidade foi entregue na mão de Josué. Só tem uma coisa que separa a minha vida,
a sua vida da presença de Deus, que impede de nós glorificarmos o nome do Senhor? Pecado. Isaías 59, 1 e 2. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Eu quero te dizer uma coisa: se você entrou, subiu aquelas escadas e está aqui na nave da igreja hoje, e se algo te impede de glorificar o nome do Senhor, há uma solução para você nessa noite. O sangue de Jesus limpa todo o pecado e te deixa apto a glorificar o nome do Senhor. É por isso que os dois profetas falaram, os dois. As profecias são idênticas, que nos últimos dias viria um, que o sacrifício dele seria perfeito. E quando esse um, que é o próprio Cristo, viesse, foi o que João Batista falou um dia depois de Jesus ter batizado, lá no Rio Jordão. Eis aí o Cordeiro de Deus que apaga, ou que tampa. Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse ato de tirar o pecado do homem ou da mulher, mundo aqui é pessoas que aceitam o sacrifício de Jesus, o ato de nós aceitarmos a fé, aceitarmos o sacrifício do Cordeiro, aceitarmos a salvação que Cristo nos deu, o ato de nós professarmos que Ele é o Senhor, é tirado de nós todo o pecado, toda a condenação, toda a miséria, toda a mazela, todo o mal, tudo aquilo que o diabo produziu em nós através do pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós professamos que Ele é o Senhor, quando nós dizemos que dependemos da sua graça, quando nós aceitamos o seu sacrifício, quando a palavra entra no nosso ouvido e desce para o coração, quando nós levantamos a mão e dizemos que Ele é o Senhor, todo o pecado é tirado. E quando o pecado sai, no momento da nossa conversão, diz-nos a Bíblia que o valente é expulso, e entre nós o que é o mais valente, e Ele varre a casa e dá-nos o seu Espírito Santo. Todo crente que verdadeiramente professa o nome de Jesus, no ato da salvação ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar na vida dele. Agora, a promessa da efusão do batismo no Espírito Santo, que é uma doutrina bíblica, isso acontece quando nós oramos e buscamos de Deus. Agora eu vou refrescar sua memória e encerro aqui. Batismo com o Espírito Santo não é para ficar aparecendo por aí afora e dizer que é mais que o outro. Não. Batismo com o Espírito Santo é para o alargamento do reino de Deus. É para a pregação da palavra de Deus. É para o anúncio e o advento da pregação, do crescimento do reino de Deus. Para isso. Dons espirituais é para alavancar a igreja, é para impulsionar a sua vida na pregação da palavra de Deus. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Meus irmãos, pregação do Evangelho só é pregação quando há manifestação do Espírito Santo. Aí, irmãos, eu vou te falar uma verdade que pouca gente gosta de escutar isso, quase ninguém sabe disso. Jesus só está se a igreja fazer discípulo. Bíblia, Mateus 28, 18. Jesus, quando estava sendo recebido ao céu, próximo ao mar da Galileia, estava subindo. Mateus 28, 18, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Aí o versículo 20, e estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que detém a presença de Jesus no nosso meio? A pregação do Evangelho. Sabe o que detém a presença do Espírito Santo no nosso meio? A pregação do Evangelho. Seja através da palavra exposta, ou seja através dos louvores que glorificam o nome do Senhor. E deixa eu falar uma coisa, louvor que não centraliza Cristo, é a nossa lição de hoje. Louvor que não centraliza Cristo, não faz parte do louvor cristão. Louvor que chama Jesus de você? Onde está o respeito? Será que nós chamamos um juiz de você? Será que nós temos a audácia de chamar um juiz de você? Para, irmãos. Para, isso tem que parar. Louvor precisa entronizar o Filho de Deus da forma que Ele é. Louvor precisa adorar o nome de Jesus do jeito que Ele é. Louvor precisa entronizar o santo nome de Jesus. É como o Salmo disse, quem é este o Rei da Glória? Aí os anjos respondem, é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Abri, ó portas, escancarai, os céus, as vossas portas, e entrará o Rei da Glória. E outra vez eles perguntam, quem é este o Rei da Glória? E outra vez a resposta, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O que acontece, irmãos, é que depois de 400 anos, Jesus veio a essa terra, morreu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, como tudo havia sido escrito por Ele, através dele. Mais de 1000 profecias se cumpriram, tudo, fielmente, tudo em Jesus. Falou que Ele ia nascer na menor da cidade, nasceu em Belém de Judá. O profeta Jeremias falou que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Quando o ladrão foi quebrar o osso dele, a perna dele, achou que ele não tinha sido morto, o centurião falou assim, não, ele já morreu. Não quebrou as pernas dele, como fez dos 2 ladrões, não de bondade, mas para que se cumprisse a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, tudo que Deus falou no Antigo Testamento acerca de Jesus, Ele cumpriu. Tudo que Deus falou através de Jesus, por Jesus, no Novo Testamento se cumpriu. E quando Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, segundo a história, no dia de Pentecostes, 10 dias, 40 dias depois que Ele subiu, 10 dias depois o povo estava em oração, e diz-nos a Bíblia em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e foram repartidas sobre eles línguas como que de fogo, e passaram a adorar a Deus em outras línguas. Quem estava lá fora entendia tudo do barulhão que estava ali, 19 nações representadas lá fora, e eles glorificando a Deus, eles adorando a Deus, eles exaltando o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, esse mistério, essa glória, esse presente de Deus do dia de Pentecostes, não está restrito só para Pentecostes. Hoje, nesta noite, aqui neste lugar, nós somos crentes, lavados pelo sangue de Jesus, cremos na evidência do Espírito Santo. Eu creio na profecia, eu creio na revelação, eu creio, irmãos, que Deus fala, eu sei, eu tenho certeza que Deus ainda revela o que está escondido, eu tenho certeza que Deus ainda usa profeta em nosso meio, eu tenho absoluta certeza que quando Deus quer fazer, é como diz Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém pode impedir. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.